Então eu ouvi a voz do Senhor que me disse: tenha paz. E quando o Senhor me disse: tenha paz, a paz entrou em mim. E o Senhor me disse: olhe. E quando o Senhor me disse: olhe, meus olhos da carne estavam fechados e os olhos do Espírito foram abertos. E eu pude ver os irmãos que estavam ali em redor orando. Eu os via com os olhos da alma. E quando eu olhei para cima, eu vi o trono de Deus. Ele estava sentado em seu trono e 2 anjos ao seu lado. Ele estava me olhando e ele estava sorrindo para mim. E nesse momento, eu me aproximei diante do seu trono. Ele deu um sorriso e me disse: meu servo, suba aqui. E quando o Senhor me disse: suba aqui, aqueles anjos que estavam do lado dele se colocaram ao meu lado e me tomaram por seus ombros. Começamos a nos elevar até a presença do Senhor. E quando nós passamos por aquele lugar, eu pude ver como as forças demoníacas se moviam sobre a superfície da terra, sobre os ares, legiões, uns para o norte, outros para o sul, outros para o leste. Eram legiões de demônios, mas também eu podia ver os anjos do Senhor que se moviam na face da terra. E quando eu olhei para as pessoas sobre a terra, eu vi as pessoas não com suas roupas naturais, mas com vestiduras espirituais, aqueles que estavam em mau estado diante de Deus e os que não haviam aceitado a Cristo, que não foram lavados no sangue do Cordeiro Imaculado. Suas vestiduras estavam negras. Também pude ver as pessoas que caminhavam na face da terra, e suas vestiduras estavam embranquecidas, sem manchas e sem rugas. Mas também pude ver algumas pessoas com vestiduras brancas e tinham manchas pequenas e outras manchas grandes. Por isso diz a palavra de Deus, que aos olhos dele nada é oculto. Então assim que o diabo te vê, não é essa roupa que você usa. O que ele vê é sua roupa espiritual. Se sua roupa está limpa e lavada no sangue do Cordeiro, é com poder e virtude que você serve ao Senhor. Continuamos subindo a uma grande velocidade e passamos pela lua e logo eu avistei uma grande cidade resplandecente. Suas portas e seus muros resplandeciam a glória do Senhor. Eram raios e luzes que saíam dessa cidade radiante. E passamos pelas suas portas onde havia um anjo e me levaram para um quarto. Nesse quarto me deixaram ali por um instante, quando de repente se abre a porta e me disseram: passe. E quando eu passei e levantei minha cabeça, eu vi um trono, e nesse trono eu vi o Senhor sentado nele, com suas vestes brancas. Era uma túnica, seus cabelos eram radiantes, muito bonitos, seus olhos, como chama de fogo, eram penetrantes. Esse olhar transmitia amor, e quando eu vi, não me atrevi a me aproximar de onde ele estava. E o Senhor me disse: meu servo, meu filho, venha aqui. E quando eu me aproximei dele, ele me sentou em sua perna, e eu me sentia como uma criança nos braços de um pai amoroso. Ele me abraçava, e eu sentia esse amor que penetrava em mim. E no momento, ele começou a me fazer carinho com a sua mão direita, no rosto e na cabeça. E nesse momento eu sentia que toda a batalha, que todo o sofrimento, que tudo que eu passei na terra não tinha parte nem interessava. Em outras palavras, que tinha valido a pena esse sofrimento. Ele ia passando a sua mão e eu sentia que todo aquele pesar ia saindo. E no momento ele me disse: meu servo, tu me fizeste uma pergunta quando estava na terra, e a pergunta que você me fez, eu vou te responder. Mas antes disso, eu vou aqui te fazer uma pergunta. E a pergunta que eu vou te fazer, quero que você me responda. Me diga agora, me responda agora. Diga, meu servo, o que mais eu devo fazer por minha igreja?
Quando o Senhor me fez essa pergunta, eu não tinha como responder. E no momento o Senhor me perguntou novamente: diga-me, que devo fazer mais por minha igreja? E na segunda vez que o Senhor me perguntou, saíram lágrimas de seus olhos e começaram as lágrimas a correr por seu rosto. E pela terceira vez me disse: me diga, meu servo, que mais eu devo fazer pela minha igreja? E quando o Senhor chorava, minha alma e o meu ser se estremecia. Eu me quebrantava ao ver os olhos do meu Senhor derramando lágrimas por sua igreja, me perguntando o que eu farei mais por ela. Não havia resposta em mim para lhe responder. Quando no momento me disse: veja, meu servo, um dia eu deixei meu trono de glória. Um dia eu me fiz semelhante ao homem. Desci, caminhei pela face da terra, fui curando as feridas, fui salvando. Veja, meu servo, não somente isso, mas quando eles me tomaram e me castigaram e me levaram para a cruz do Calvário, veja, meu servo, quando furaram minha mão direita e cravaram ela contra o madeiro, eu não disse: ai, isso me dói. Quando tomaram minha mão esquerda, fizeram o mesmo, eu não disse: ai, isso me dói. Quando tomaram meus pés e os cravaram, eu não disse: ai, isso me dói. Porque eu estava fazendo por amor a eles. Por amor eu estava fazendo. E porque eu estava fazendo por amor, não me importava, porque havia um povo que havia que ser redimido. E porque eu lhe amo, é por isso que eu fazia. E não somente isso, eu dei a minha vida na cruz do Calvário por eles. Passei sofrimento porque os amo. E muitos vêm, me aceitam, me recebem, e depois que me recebem, me pedem e eu lhes dou. Me pedem o Espírito Santo, eu lhes dou. Eu lhes dou do meu Espírito. Me pedem do meu poder e eu lhes dou do meu poder. E quando eles clamam, eu lhes respondo. Mas olhe, meu servo, como depois de muitos me desprezam, e eu não lhes fiz nada, se enojam uns contra os outros, há pleitos, há contendas e dizem: não volta a servir o Senhor, como se eu lhes tivesse feito algo, como se eu lhes tivesse feito só o bem. E depois não querem me servir mais. Diga-me, o que mais farei por minha igreja? O Senhor me dizia isso chorando. O Senhor continuou: contempla essa cidade, veja essa cidade, há moradas que eu lhes disse que iria preparar para eles. Veja essa cidade que é prometida para todo aquele que venha. Essa cidade é prometida para todo aquele que peleja na batalha e que espera pelo momento que termina sua carreira. Veja, meu servo, aqui está essa cidade. Veja, muitos pregam dessa cidade, muitos falam dessa cidade, no entanto, por qualquer coisa a desprezam. Tanta desobediência que há. Me chamam Senhor, mas não me obedecem, dizem que me amam. Veja, meu servo, aquele que me ama, minha palavra guardará. Não aqueles que me falam, mas aqueles que fazem com suas vidas. Quero que você saiba que uma coisa, meu servo, veja e contemple. Os vencedores hão de entrar nessa cidade, hão de caminhar por essa cidade. Veja as ruas de ouro, caminharão por ela. E eu saí e comecei a caminhar. A princípio não me atrevia em dar nenhum passo, somente olhava. Via aquelas ruas de ouro que resplandeciam radiantes e comecei a caminhar lentamente por ela, muito emocionado. E no momento começo a ver edifícios à minha esquerda e à minha direita. E eu queria ver o que tinha dentro. E coloquei a cabeça. Havia móveis muito lindos. Estava tudo preparado, mas estavam vazias. E o Senhor me disse: isso é para o meu povo. Eu não consigo explicar em palavras humanas o que eu vi ali. E algumas coisas o Senhor me disse: não fale,
Isso é somente para você ver. E continuamos caminhando e logo chegamos ao jardim. E havia um rio que cruzava e de lado a lado havia esse jardim com flores, com um aroma que envolve. E caminhando ali havia um cântico no ar e uma paz celeste. Quando logo ali vejo meu papai, que já havia partido, eu o vi muito mais jovem, radiante, e vinha falando com duas pessoas. Ele usava essa vestidura espiritual que cobria seu corpo. Eu via que ele falava das coisas do Senhor e me encontrei cara a cara com ele e ele me viu e me disse: Eliseu, o que você faz aqui? E eu lhe respondi que o Senhor me trouxe. E ele disse: acaba de chegar? Eu disse sim, e ele sorriu e me disse: esse é Pedro e esse é João. E foi me falando a respeito do arrebatamento. Eles me olharam e se foram sem muita conversa. E eu segui caminhando. E havia umas paredes radiantes, e havia uma porta e um trono imenso com relâmpagos. E eu sentia uma presença de uma majestade que havia naquele lugar. E nesse momento o Senhor me trouxe de volta. E o Senhor me disse: viu ela? Eu disse: sim, Senhor. Você caminhou por ela? Eu disse: sim, Senhor. Você viu seu pai? Eu disse: sim. Você viu a Pedro e João? Respondi que sim. O Senhor me disse: é verdade o que eu lhe disse? Eu respondi: sim, Senhor. Irmãos, essa paz gloriosa, esse aroma atraente, essa cidade formosa, é para todo aquele que acredita, é para todo aquele que deseja estar nessa cidade. Quando eu cheguei na presença do Senhor, eu via anjos que corriam de um lado para o outro com pressa. E o Senhor me disse: sabe por que eles estão com pressa? Estão com pressa porque o tempo é curto. Quantos estão acreditando que minha vinda está próxima? E eu disse ao Senhor: Senhor, eu não sei. E o Senhor me disse: o tempo é curto e eu já irei buscar minha noiva. E esta cidade é para todo aquele que seja fiel e que faz a minha vontade. Entrarão aqui os que vivem a sua vida comigo. Meu servo, meu povo não reconhece a hora que estão vivendo. E entre eles há muitas contendas, entre eles há muitos pleitos, há muitos enraivados entre eles. Há muitos pecados escondidos. Eu quero te dizer uma coisa: eu sou santo, e somente aqueles que vivem a vida santa, agradável diante de minha presença, entrarão e caminharão nessa cidade. Aqueles que tiverem uma vida agradável diante de mim. Meu servo, entre meu povo há muitos que acreditam ser muito santos, porque eu lhes falo pela minha palavra, eu lhes falo por meu espírito, eu lhes falo por revelações, eu lhes falo por sonhos, lhes falo por distintas formas, porque não estão me agradando, estão em mau estado diante de mim, mas eles acreditam ser muito santos. Mas veja, se eu fosse agora, mandariam que eu me arrependesse, porque eles não me reconheceriam. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há tanta desobediência em meu povo, e muitos nessa desobediência, a mensagem para essas pessoas. Eu lhes falo e eles dizem: não, isso não é para mim. Eles sentem que não estão mal diante da minha presença. Deixa eu te dizer uma coisa, meu servo: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Eu sou santo e minhas ovelhas ouvem a minha voz. E minhas ovelhas vivem uma vida santa com louvores diante da minha presença. Mas há muitos que vivem uma vida hipócrita diante de mim. Eles, dentro do meu tempo, são santos, mas fora dele estão envergonhando o meu evangelho. Eu tenho visto e ouvido que muitos têm perguntado: quantos irão para o céu? E se eu for, levantarão não só um braço, mas os dois. E meu espírito fala com eles. Mas eu não contenderei com eles. E se eu for, será tarde para eles. Eles não reconhecem a hora em que estão vivendo. Mas eu irei abrir os seus olhos. E quando o Senhor falou que ia abrir os olhos, eu começo a descer em um lugar escuro. E naquela parte escura entrou um temor no meu coração. Nesse momento eu vejo 4 anjos. Mas não eram anjos do céu. Eram anjos caídos, demônios.
Quando eles se aproximaram com essas vestes, como de soldados maldosos, eram feios. Quando eu olhava em seus rostos, transmitiam terror. Eles vieram se aproximar até onde eu estava e me disseram: siga-nos. Passei com ela de outro lado e, em uma divisão que havia acima e à frente, se abriu 2 portas grandes. E em cima da porta havia um nome que dizia: este é o inferno. Quando a porta abriu, eu segui eles. Eles caminhavam e eu os seguia. Nós fomos adentrando em uns túneis. Quero que preste atenção para que não haja nenhuma confusão. Quando eu fui caminhando até o fundo, havia uma porta. E ao passar por essa porta, havia uma luz que resplandecia. Era iluminado como se havia uma lâmpada, por exemplo. E ele me disse: entra aí, contemple e olhe. Logo virei te buscar. Eu entrei e ao lado que havia uma luz, havia uma paz. Eu senti um aroma e um cântico no ar. E quando eu olhei para cima, eu vi a cidade do Senhor, a Nova Jerusalém. De lá vinha um cântico, de lá vinha essa paz, vinha esse aroma. E nesse momento o anjo volta e disse: me siga. E ali você não pode dizer que não irá. Sua força, sua vontade estão submetidas a ele. Eu segui ele e chegamos a um lugar onde ele me disse: todos aqueles que morrem antes de serem lançados ao inferno passam primeiro por este lugar, para que eles possam ver e contemplar que a cidade de Deus é verdadeira, que esse aroma, essa paz e esse cântico que vem da cidade é o que tem lá. E porque eles recusaram e não quiseram antes serem lançados no inferno, para que saibam que Deus é verdadeiro e que sua palavra é verdadeira. E quando estiverem recebendo seus castigos, não falem que Deus é injusto, porquanto recusaram o Evangelho e recusaram Jesus. Deus vos abençoe.